Bom, gente, vou começando agora com a aula de geografia, né? Que é sobre o relevo, sobre a hidrografia da região norte. Aquela primeira parte que nós vimos foi sobre a história da região norte, demografia, grupos étnicos, certo? Então, tudo que a gente tá vendo, que eu tô falando, vai cair na prova, vai, mas não é bicho, não será bicho de sete cabeças, certo? Vai ser fácil, vai ser tudo em ordem, até porque vocês estão fazendo tudo direitinho. Quem está fazendo as atividades, corrigindo, vai se dar bem, tá certo? E outra, se a prova é no dia seguinte, você tem as aulas, os vídeos para vocês revisarem também, né? E eu tô aqui para facilitar a vida de vocês, tá certo? Não se preocupe que vai dar tudo certo. Então, hoje nós vamos ver o relevo e a hidrografia da região norte, tá certo? A região norte ela é marcada pelo relevo de planícies, planaltos e depressões. Então, vocês vão ver aí que a parte mais conhecida do relevo da região nordeste é a planície amazônica. Existem planícies e terras baixas amazônicas, né, que são as várzeas, terraços fluviais, terra firme, planalto das Guianas, planalto central. Então, dentro do relevo, vocês vão ver os limites do relevo da região norte. Ao norte, o maciço das Guianas, ao sul, o planalto central, ao oeste, a Cordilheira dos Andes, ao leste, o Oceano Atlântico. Certo? Na hidrografia da região norte, nós vamos ver a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia amazônica. Quando a gente fala de hidrografia, nós lembramos de água, certo? Quando a gente fala de relevo, a gente vai lembrar de terra, planaltos e planícies, né? Terra. Então, a bacia amazônica é formada pelo rio Amazonas e seus afluentes. Em um de seus afluentes, que é o rio Uatumã, está instalada a usina hidrelétrica de Balbina. Em outro afluente, rio Jamari, está localizada a usina hidrelétrica de Samuel, construída na Cachoeira de Samuel. Devido ao tamanho do rio Amazonas, foram construídos 3 portos às margens do seu curso. Um deles fica no Brasil. Então, na foz do rio encontra-se a ilha de Marajó, a maior ilha hidromarinha do mundo. Olha só, a maior ilha hidromarinha do mundo, ilha de Marajó. Aí se eu pergunto, qual a bacia hidrográfica, a maior do mundo, bacia hidrográfica? Bacia Amazônica. E qual é a maior ilha hidromarinha do mundo? A ilha de Marajó, certo? Além da presença da bacia amazônica na região, está localizada boa parte da bacia do Tocantins. Então, no rio Tocantins está instalada uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, Tucuruí. Tucuruí. Então, só nessa partezinha que nós lemos, vocês têm 3 grandes informações. São essas grandes informações, são essas grandes observações que a gente tem que se apegar para aprender para a vida, certo? Um fato interessante a respeito dessa bacia é a presença da ilha do Bananal, a maior ilha fluvial do mundo, localizada no rio Tocantins. Então, nós vimos aí maior ilha fluvial, maior ilha hidromarinha, vimos a bacia hidrográfica, a maior do mundo, vimos também uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, que é a Tucuruí, né? Então, tudo isso tem que estudar. É na região norte que acontece o fenômeno conhecido por pororoca. Esse fenômeno acontece devido ao encontro das águas do rio e das águas do mar. Quando a gente vê, aqui mesmo eu já vi uma pororoca, né? Quando a gente vê a água do mar se encontrando com a água do rio, aquilo ali é uma pororoca, certo? O termo pororoca é de origem tupi e significa estrondo.
A pororoca se torna mais evidente nas mudanças de fase da Lua, especificamente nas fases da Lua cheia e nova. Olha só. O processo ocorre quando os níveis das águas do mar se elevam e invadem a foz do rio. E o confronto dessas águas promove o surgimento de grandes ondas que podem atingir até 10 metros de largura e 5 de altura, chegando a uma velocidade que oscila entre 30 e 35 km por hora. Então, se você aprende, você não esquece. Qual é o nome dado ao encontro das águas do rio e do mar? Pororoca, certo? E na página 36 e 37, nós temos uma atividadezinha para fazer, certo? Então, capriche na atividade, preste atenção. E por enquanto terminamos geografia, né? Vamos corrigir, não, vamos entrar na aula agora de matemática, né? Nós temos matemática também para casa, que é divisão. Divisão, nós já estudamos, né? Estamos sempre voltando aí nas divisões, só prestar bastante atenção. Tem uma página aqui que eu quero falar sobre ela, que é o material dourado. Esse material dourado aqui, ó, são os cubinhos de madeira. Quando eles estão em pezinho assim, que tem 10, isso é uma dezena, né? Dezena. E quando ele tem essa madeirinha aqui, ó, todinha cheinha de cubinhos, tudo juntinho, aqui são 100 unidades. E aqui aqui é uma dezena, certo? Por exemplo, eu tenho 4 desses daqui, eu tenho 40. Eu tenho um desse daqui, eu tenho 100. Se eu tenho 2 desse daqui, eu tenho 200, certo? Então, o nome disso é material dourado. Nós temos ele na escola. São cubinhos de madeira. Quando eles estão soltos, é uma unidade. Quando tem 10 coladinho, 10 unidades. E quando tem 100 coladinho, 100 unidades, que no caso, uma centena. Certo? Então, vocês vão ver lá no exercício uma questão com material dourado. Lá no número 3. Justamente, você vai realizar as operações representando o resultado com material dourado, certo? Então, vocês vão ter que desenhar 100 juntinhos, a madeirinha com 100 juntinhos. Vocês vão ter que desenhar os que tem 10 para representar a dezena e os cubinhos soltos para representar unidade, certo? Para representar 100, eu vou fazer uma madeirinha bem grandinha. Agora, a tia Regiane tá fazendo sem contar, tá? Porque eu resolvi fazer agora. Aí, eu vou fazer representando a dezena. E os pequenininhos representando a unidade. Então, que número vai ser esse? 110 mais 2, 112. Deu para entender? Pronto, tem uma questão que vocês vão fazer, resolvendo, fazendo a continha e depois desenhando esses cubinhos que eu fiz agora, tá bom? Página 67 e 68 para casa. Divisão. E agora nós vamos começar nossa aula sobre sílaba tônica. Prestem muita atenção nessa aula, é uma aula muito boa de se aprender, mas nós temos que tirar nossas dúvidas e tudo vai ser tirado agora. Essa aula também é uma aula de revisão, porque nós já vimos esse assunto no 4º ano, nós já vimos esse assunto no 5º ano, é uma aula de revisão, porque esse assunto ele está na sequência do nosso livro. Mas, por outro lado, tem gente que não presta atenção e se enrola. Tem até adultos
que não aprenderam esse assunto quando estudavam. Então, vamos prestar atenção, porque ele é revisão e ele está na nossa prova e vai dar tudo certo, tá bom? Vamos prestar atenção. Nossa aula é sobre sílaba tônica. Olha só, sílaba tônica. O que é sílaba tônica? Sílaba tônica é a sílaba forte da palavra. A sílaba mais forte que tiver na palavra, certo? Vamos prestar atenção. Então, as palavras são classificadas em oxítona, paroxítonas e proparoxítonas, certo? Essas três, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Quais são as palavras oxítonas? São as palavras que têm a sílaba forte lá na última sílaba, certo? As paroxítonas, elas têm a sílaba forte nas penúltimas sílabas. E as proparoxítonas, elas têm a sílaba forte nas antepenúltimas. Vou explicar aqui, tá? Vamos prestar atenção. Essa daqui, sertão, ela é oxítona. A sílaba forte é a última. Sertão, última sílaba. Automóvel, a sílaba forte é o mó. Última, penúltima. Então, a penúltima é a sílaba forte. Então, ela é paroxítona, certo? Límpido. A sílaba forte é a antepenúltima. Ó, última, penúltima, antepenúltima. Não é fácil? Mas nós estamos falando das palavras com acento. Palavras acentuadas. É muito fácil de identificar quando elas têm acento. Aí fica fácil. Primeiro que todas as proparoxítonas, elas são acentuadas. Então, as proparoxítonas são as mais fáceis de identificar, porque todas elas têm que ter acento, certo? E as proparoxítonas, elas têm que ter, no mínimo, 3 sílabas. Por quê? Porque o acento dela tem que estar na terceira sílaba de trás para frente, na antepenúltima. Então, se eu tenho uma palavra com 2 sílabas, ela nunca vai ser proparoxítona, certo? Então, eu gosto muito de começar a explicar pelas proparoxítonas, porque elas são as mais fáceis de identificar. Então, todas as proparoxítonas são acentuadas. Eu tenho aqui alguns exemplos. Pêssego, rápido, pântano, quilômetro e sinônimo. Vejam bem. Primeiro, segundo, terceiro pedacinho. Primeira, segunda, terceira sílaba de trás para frente. Ou seja, antepenúltima. Rápido, a mesma coisa. Pântano, a mesma coisa. Quilômetro tem mais de 3 sílabas, né? Mas vejam bem, é a antepenúltima ou a terceira de trás para frente que é acentuada. Então, por isso que eu digo, as proparoxítonas, elas não têm como ter só 2 sílabas, certo? E não existe proparoxítona sem acento. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Até agora, nós aprendemos as palavras acentuadas, como é fácil de identificar se ela é oxítona, se ela é paroxítona ou se ela é proparoxítona. Agora, nós vamos identificar as palavras que não têm acento. Vamos lá. As palavras que não têm acento, que terminam com U, I, L, Z, R, X, IN, são oxítonas.
Porque quando tem acento é fácil de identificar. Café, chulé, tudo isso é fácil de identificar, né? Essas palavrinhas com acento. Se tem acento, a sílaba forte é onde tem acento, ok? Mas sem acento, nós temos aqui, Brasil, assim, capaz. Então, nós sabemos que essas são oxítonas, certo? E no nosso livro vai ter outras palavras. E vocês vão aprender a identificar. Palavras que terminam com A, O, E, em, são as paroxítonas. Então, como é que eu ensino ao meu aluno? Se a palavra não terminar com A, O, E, em, então ela vai ser oxítona. É assim que eu ensino. Por quê? Para que você não fique tentando decorar as terminações oxítonas e as terminações paroxítonas, o que é que a gente faz? A gente tenta aprender uma só. E a que tem menos letra é a paroxítona. Então, vamos lá. Palavras que não têm acento e que terminam com A, O ou E, e também tem em, são paroxítonas. Então, é assim que eu faço. Por exemplo, parede. Termina com A, com E, com O, então eu já sei que é paroxítona. Cavalo, janela, vem, crê. Eu já sei que é paroxítona. Assim fica mais fácil de aprender. Se tem acento, é fácil de identificar a sílaba forte. E se não tem acento, eu vou logo ver se termina com A, O ou E, e geralmente em também, e aí eu já digo se é paroxítona ou não. E se não for com A, O, E no fim, então vai ser oxítona. Será que deu para entender? Aí então, para clarear mais nossas ideias, as ideias de vocês, no caso, olha só como é fácil quando tem acento. Maracujá. Última sílaba, então é oxítona. Doméstico. 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 Então, proparoxítona, né? Ó. Doméstico. Lágrima. Proparoxítona também, né? Nós vamos encontrar mais sem acento as paroxítonas. Vamos para esse exemplo aqui. Professor. Se não termina com A, se não termina com E, se não termina com O, então é oxítona. Animal. Não termina com A, não termina com E, não termina com O, então é oxítona. Fortaleza. Termina com A, paroxítona. Entenderam? Vamos lá dar uma recapitulada. Todas as proparoxítonas são acentuadas. As oxítonas que não têm acento, elas terminam com R, com L, com I, com Z, né? E as paroxítonas, elas terminam com A, E, O, em. Essas que eu estou falando não têm acento. As que têm acento, é fácil identificar. Se o acento for na última sílaba da palavra, oxítona. Na penúltima sílaba, paroxítona. E na antepenúltima, proparoxítona. Lembrando que todas as proparoxítonas são acentuadas. Se não tem acento, você já sabe que não é proparoxítona, ok? Eu espero que tenham aprendido de verdade. Façam a tarefa para a gente corrigir. Na segunda, nós vamos corrigir antes da prova e estudem tudo que a gente viu, né? Nessas 2 semanas, estudem de português e
tirem dúvidas, né? Mandem as dúvidas pra gente até o dia da prova. E vai ser muito fácil, não se desespere. A gente vai jogar a primeira pergunta e você vai fazer a resposta. Tira foto para me mostrar quando terminar tudo. Segunda questão, lê a segunda questão e vai fazendo a segunda questão. E você tem a opção de dar pausa para poder pensar e responder direitinho. Tá certo? Beijo. Fica bem, bom fim de semana. Não se preocupa que vai dar tudo certo. Vê lá no cronograma tudo que a gente viu nessas 2 semanas e vai dar tudo certo, tá bom? Beijo e até segunda. Fica com Deus.